Oi, gente, boa noite. Acho que eu vou ficar aqui embaixo, porque eu tô com um pouco de medo aqui desse. Ele chamou o Wellington, na verdade é o Wellington versão loira aqui. Eu queria agradecer novamente a presença de todos vocês. Eu vou falar bem rapidinho, são só 3 slides, na verdade é mais para introduzir aqui o conceito do Splunk. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês aí, os clientes no caso, quem conhece Splunk, quem já ouviu falar da plataforma? Tem mais? Legal. Eu não vou falar muito da empresa não, para a gente não tomar muito tempo, vou falar direto do conceito e a gente já vai fazer uma demo, o Eric vai ajudar a gente aí com o tema de segurança, tá? Falando um pouquinho de conceito, né? O que é, na verdade, a Splunk, considerando uma plataforma de inteligência operacional, a gente olha um pouco com relação aos dados. Então, a ideia do Splunk é tornar os dados valiosos, né? Hoje, a gente, na maioria das vezes, descarta os logs, logs principalmente de aplicação, dados, às vezes, correlacionar com dados de banco de dados, a gente não faz muito isso e descarta na maioria das vezes os logs. E a gente consegue ter dentro desses logs informações muito valiosas. E aí esse é o conceito que o Splunk traz na prática com a nossa ferramenta, tá? Tá um pouco ruim de ver ali no cantinho, né? Os tipos de dados, mas basicamente qual que é o conceito aqui para vocês? Eu sei que o tema é segurança, mas eu quis colocar esse slide para vocês entenderem um pouquinho o conceito do Splunk. Pensa o seguinte, a gente tem uma plataforma onde a gente consegue colocar todos os tipos de dados ali dentro. Então pense em logs de F5, por exemplo, como ele comentou, de outros fabricantes que a gente tem aqui, que a gente também tem parceria, log de servidores de aplicação, logs de sensores, falando de internet das coisas, a gente tem também parcerias com algumas empresas, uma empresa específica que faz um coletor, que traduz a linguagem do sensor para uma linguagem que o Splunk entenda. A gente tem também ambientes híbridos, para a gente é indiferente se esses dados estão vindo de servidores on-premise ou de servidores na nuvem, sendo privada ou não, para a gente o ambiente híbrido é indiferente. Então pense esses tipos de dados, de logs, eles sendo estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Por exemplo, dados de mainframe também, tá? Dados syslog, dados de rede, direto, né? De stream de rede. A gente joga isso dentro da plataforma do Splunk e consegue construir alguns casos de uso. O foco é segurança, que é o nosso carro-chefe, tá? E a gente vai falar um pouquinho melhor, mas eu gostaria de destacar os outros casos de uso que a gente consegue construir com os mesmos dados, tá? Então a gente consegue, na prática, ali o Wellington vai mostrar na demo, que dentro de um conjunto de dados que a gente tem nessa demonstração, que é de uma operadora, são dados reais, uma operadora de telefonia, a gente consegue construir os 5 casos de uso. Então, falando de Application Delivery, a gente consegue entregar o monitoramento na construção da aplicação. Então, olhar o log da aplicação, tá? A gente tem o IT Ops, que é, na verdade, monitoramento de infra. Então, olhando desde a aplicação, descendo até a infra que suporta essa aplicação e correlacionando isso, a gente consegue extrair dessa aplicação, por exemplo, dados de negócio, onde a gente tem insights de negócio, a gente consegue construir Business Analytics. A gente tem também de segurança, que é o carro-chefe, que é o foco hoje, e a gente tem internet das coisas, tá? Passando um resumo rápido do que a gente consegue construir. Falando um pouquinho de clientes, então assim, vocês podem ver que a gente tem todas as verticais de negócio, né? Então todos os segmentos Splunk está presente. Splunk não é segmentado, hoje o nosso conceito não tem uma segmentação, ele é utilizado mais em financial ou telecom, não. Ele está em todas as verticais, inclusive se vocês olharem uma curiosidade, a gente tem bastante empresa de tecnologia que é cliente Splunk além de parceiro, como por exemplo a Cisco, que tem o CIEM da Cisco, globalmente falando, é Splunk, tá? A gente tem também um case que na verdade não é público, tá? Não está aqui o logo, mas eu sei que provavelmente todo mundo aí tem um dispositivo da maçãzinha, porque a gente não pode falar publicamente quem é, mas é o nosso maior cliente, obviamente deve ser maior cliente, acho que da maioria dos fabricantes de tecnologia, né?
que é um caso bem interessante, que eles começaram há 4 anos atrás, com uma licença de 50 gigas. Voltando um pouquinho, como que o Splunk é licenciado? Indexação diária, então quantidade de gigas indexados no Splunk diariamente, tá? Então esse cliente ele começou com 50 gigas de indexação diária, então tudo que estava entrando dentro do Splunk no período de 24 horas, e em 4 anos atrás. Hoje ele está com uma indexação de mais de 1,5 peta. Por que eu gosto de destacar esse cliente? Na verdade, não pelo volume só, mas pela flexibilidade, pela escalabilidade do produto. É o mesmo produto, ele foi fazendo upgrade ao longo dos anos, tá? E óbvio, né, mudando a arquitetura para suportar esse upgrade. Para finalizar, aqui do meu lado, toda hora eu aperto errado, a gente tem alguns clientes aqui no Brasil, quero destacar aqui, clientes de segurança, tá? Então a gente tem Produban, o Wellington vai dar um exemplo um pouco melhor do case do Produban. A gente tem o Itaú usando segurança corporativa e também segurança no Internet Banking, tá? A gente tem PagSeguro. PagSeguro é um case público bem legal. Depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar esse case, porque ele também tem uma parte de PCI e é bem legal. Nós temos Natura, temos BTG Pactual, Bovespa também, um pouquinho de segurança. Então, sim, temos muitos clientes com foco em segurança. Agora, passando para o Wellington, ele vai dar continuidade aqui para falar um pouquinho, então, do nosso case principal, que é o tema aqui de segurança. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Wellington Oliveira, líder técnico de Splunk no Brasil. E eu vou falar um pouco aqui de segurança, Splunk como plataforma de dados, quais são os principais, digamos, subcasos de segurança que a gente acaba atuando. Hoje, Splunk é muito conhecido como uma plataforma de SIEM, embora nós consigamos fazer outras coisas também, que aqui eu vou citar algumas para vocês, desde toda a parte de forensics e investigação em cima de incidentes, até a parte de monitoramento aqui de ameaças, através de monitoramento aí de incidentes que nós temos, seja no contexto de SIEM, ou seja no contexto mais proativo de segurança, até toda a parte aqui de detecção de fraudes. Pelo fato de sermos uma plataforma que coleta diversos tipos de dados, nós temos muita flexibilidade de trabalhar e criar novos casos de uso em cima de fraude. E para terminar aqui também, a parte aqui de tudo que a gente fala aqui de insider threat e também de compliance, auditoria interna, tá? Então, falando aqui do mercado de SIEM, o Splunk é líder desse mercado há mais de 5 anos. E o que é interessante aqui é que, pelo fato de nós sermos uma plataforma de dados, muita gente nos vê, né, digamos, nesse quadrante mágico, as pessoas tendem a achar que o Splunk é um SIEM fechado, né? O que a gente vê muito nas empresas são alguns dos nossos clientes utilizando o Splunk como uma plataforma de SIEM e, ao mesmo tempo, utilizando a mesma plataforma para a detecção de alguns casos de uso de fraude, ou até mesmo utilizando a plataforma em outros casos de uso, como monitoramento de TI, IT Ops e também de negócios. Então, isso é algo a se ter em conta a respeito da nossa plataforma, tá? Falando aqui do ecossistema de segurança, essas são algumas das tecnologias que nós acabamos, digamos assim, atuando, né, em diferentes domínios aqui de segurança. Não sei se vocês conseguem ver aqui, desde a parte de análise de ameaças, ali tem a folha da planta que não deixa ver muito bem, mas a parte de Security Analytics, defesa de perímetro, toda a parte de análise de tráfego, payload, né, análise de endpoints. Então, o que a gente vê aqui são, digamos, algumas das principais tecnologias de segurança que nós trabalhamos. O Splunk possui o conceito de apps, né? O que são apps? São, digamos, templates pré-definidos, pré-construídos para cada uma dessas tecnologias. Nós temos mais de 1000 apps aí disponíveis, digamos, numa espécie de loja online que o Splunk possui. A maior parte dessas apps são gratuitas. E o que o app traz? Traz basicamente análise das mais típicas para cada uma dessas tecnologias. No caso aqui do F5, nós possuímos um app já que vem com alguns templates, alguns gráficos pré-produzidos que você pode, em qualquer momento, desde que você consiga coletar dados desse dispositivo, você pode modificar esse app, pode customizar para um caso de uso mais próprio seu, tá? E antes aqui de mostrar a demo, a gente vai focar na demo para mostrar na prática o produto para vocês, a plataforma. Eu só queria mostrar um pouco como o Splunk funciona na prática, tá?
Então aqui nós temos um caso aqui onde nós temos diferentes tipos de fontes de dados, desde dados aqui de autentificação de Windows, nós temos um endpoint, dados de intrusão, pode ser um dado aqui de um IPS, e outros tipos de log que nós podemos estar agregando. Então, qual que é a ideia do Splunk? É realmente de automatizar não só a coleta e armazenamento dessas informações, como toda a parte de Analytics. Então, a partir do momento que um dado chega no Splunk, o Splunk vai automaticamente extrair o que nós chamamos campos desses dados. Que são os campos? São chave de valores. Imagina um evento, imagina um log que possui chave de valores, que traz informações sobre o IP do cliente, dados de autentificação, dados de acesso. Então, tudo isso é, digamos, extraído de forma automática pelo Splunk. E uma vez que você tem esses dados, no Splunk você vai possuir uma linguagem de query, muito parecida ao SQL que a gente tem no mercado, onde você vai começar a fazer pesquisas no conceito de forensics, por exemplo, para identificar um determinado erro, identificar um determinado padrão ou tendência, ou simplesmente você construir gráficos, né? Nesse caso aqui a gente tem uma simples correlação de dados entre essas diferentes fontes aqui de dados, onde a gente consegue identificar uma perda de dados aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma rápida demo do produto, até para ficar mais claro de como a gente trabalha. E, ao mesmo tempo, essa demo aí representa um caso de uso que nós temos aqui de um dos principais clientes nossos no conceito de segurança aqui no Brasil, tá? Tô bem aqui. Então, só para começar... acabar me cobrindo aqui. Só para começar a demo, falando aqui do monitoramento de segurança com Splunk, nós vamos ter diferentes aspectos. O aspecto mais comum que nós vamos ter é o monitoramento dos devices em si. Imagina aí diversos tipos de dispositivos de rede, dispositivos de segurança. Normalmente você vai conseguir coletar dispositivos via syslog. Basta você especificar uma porta aí no Splunk, especificar o IP onde o Splunk está instalado. Lembrando que o Splunk é software, tá? Você pode instalar em diversos tipos de infraestrutura ou até na nuvem também. Então, você especifica os diferentes dados aí do Splunk, IP e porta, e os dados vão começar a chegar no Splunk de diferentes dispositivos. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, como atividade de rede. Nós estamos monitorando alguns dispositivos de autentificação que geram esses eventos, geram essas transações, e a partir dessas transações a gente vai ter esse processo de extração de pares de valores desses dados e chegando como resultado final esse tipo aqui de análise, onde nós temos uma pequena análise aqui de tendência em cima de acessos bem-sucedidos e mal-sucedidos em determinado momento, tá? Lembrando que quando a gente fala de tendências, o Splunk, além de ser uma plataforma de dados, ela é baseada em tecnologia Big Data, que facilita, né, toda a extração, a indexação desses dados não estruturados. Ele é também um sistema de time series, que facilita muito tudo que são análises temporais, né, muito importantes aí no contexto de segurança. E quando a gente fala de tempo no Splunk, também é muito fácil a criação de alertas e a delegação desses alertas para diferentes tipos de ações, não só envios de mensagem, como também ações em sistemas terceiros, tá? Outro tipo de exemplo bastante comum aqui no conceito de segurança é o monitoramento de serviços. Aqui nesse caso a gente fala de um serviço de autentificação, de que se eu abrir aqui, fazer um drill down em cima desses dados, a gente, só para mostrar rapidamente aqui a interface do Splunk, esses são os tipos como os dados aparecem no Splunk, tá? O Splunk, essa é a interface principal nossa. Isso aqui são os logs aqui no formato bruto. Isso aqui é um simples comando de pesquisa. Isso aqui são as fontes, né, que estão presentes aqui nesse serviço de autentificação. No caso aqui, diferentes dispositivos Juniper e Cisco aqui, atuando no mesmo conceito. E isso é o que você teria aqui do ponto de vista da pessoa que vai estar construindo as análises. Toda análise aqui é baseada no tempo. Então aqui eu vou ter, por exemplo, todo o meu timeline da distribuição dos eventos no tempo. Eu vou ter aqui a barra de pesquisa onde eu faço as diferentes análises e uma barra onde eu posso estar escolhendo, né, os períodos que eu vou estar fazendo a minha análise. E a partir daqui eu posso estar construindo as análises que eu quiser.
Voltando aqui na nossa análise aqui da inicial de segurança, um terceiro aspecto e muito importante também é a criação de regras dentro do Splunk. Regras que podem te ajudar a identificar diferentes tipos de incidentes. Regras que normalmente são conhecidas no mercado como regras de correlação, que vão possibilitar você gerar alertas dos mais diversos que nós vamos ter. Então, para exemplificar aqui um pouco mais no detalhe, eu tenho alguns templates aqui que são utilizados, né, para alguns dos nossos clientes. Isso aqui é, digamos, um exemplo prático aqui de como nós podemos ter uma análise, digamos aí no estilo SOC mesmo, onde eu posso ter o número de incidentes por determinados domínios da minha organização, seja domínio de endpoint, rede, auditoria. Eu posso estar customizando não só a detecção desses incidentes, como também todo o período que eu estou fazendo monitoramento. Nesse caso aqui eu estou fazendo nas últimas 24 horas. E em cima desses dados eu posso estar criando alertas e incidentes. Aqui são alguns outros tipos de análise que nós temos em cima do mesmo ambiente, desde análise de tendência em cima de cada uma dessas regras, como também dentro da minha rede, quais são os dispositivos que mais geram incidentes em um determinado momento. E só para finalizar aqui, um outro aspecto que também pode ser incorporado dentro do Splunk, embora a maior parte das nossas análises sejam realmente análises gráficas que te possam possibilitar a visibilidade, né, em cima da tua operação, nada te impede também de você criar uma espécie de workflow aí de tratamento de incidentes, em cima da mesma lógica que foi criada, né, dentro dessas regras, né, já definidas dentro do Splunk. Então aqui você pode estar definindo nível de criticidade, você pode definir um workflow interno que você pode estar agregando a diferentes níveis da tua organização e de teus analistas de segurança, de como eles podem estar, no caso aqui seria a visão, né, que um desses analistas tem, e o tipo de incidentes que eles teriam aqui, todo momento, estar tratando e utilizando o Splunk para estar fazendo, né, o tratamento desse workflow. Então isso aqui é utilizado, no caso aqui, pela Produban, que não só faz o monitoramento aí de usuários internos, né, de todo o Banco Santander, como também toda a auditoria interna em cima de regras de correlação criadas pela equipe de segurança, como eles também utilizam esse tipo de ferramenta para estar tratando todos esses incidentes. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, de uma forma bem sucinta, né, de como o Splunk trabalha como plataforma e, mais especificamente, aí, no contexto de segurança. Nós vamos estar aqui depois das apresentações para tratar qualquer tipo de dúvida que vocês venham a ter. Então, obrigado a todos aí pela atenção e bom evento. Obrigado, Wellington.